Oi gente, este vídeo agora ele vai dando a sequência às conditionals. Este aqui em particular vai tratar sobre a second conditional, ok? Para rever a primeira e a segunda, acesse o link aqui no vídeo, tá? Para vocês lembrarem como é que usa e ficar uma sequência para vocês entenderem todo o processo. Então, esse de hoje, vamos lá para a segunda conditional, second conditional. Sabe quando a gente faz aquelas suposições, ainda usando os ifs, né? Mas a gente faz uma suposição para o presente ou um futuro que tem uma consequência irreal? Quando a gente fala assim sobre quando se usa, fica uma coisa meio vaga. Mas, por exemplo, em português, a gente começa essa estrutura com aqueles famosos se eu cantasse, se eu falasse, se eu ouvisse, se eu fosse. Para você conseguir esse tempo verbal em inglês, é só você colocar o if e qualquer verbo no passado. Você já consegue essa estrutura, né? A second conditional, ela usa essa estrutura. Se eu falasse mais alto, aí vem o resto, né? Que seria a consequência. Você me escutaria? Então tá. Então é se eu falasse, eu uso o if com o passado. E para conseguir o ia, você me escutaria? Como é que eu consigo esse ia? Com o português, o ia, o nosso falaria, faria, gostaria, etc. Você tem que usar o would mais o verbo que você está querendo. Por exemplo, iria, would go. Gostaria, would like, entendeu? Então, para você construir esta second conditional, exatamente disso que você precisa saber, porque ela é uma frase do tipo If I heated ice, it would melt. Entenderam? Se eu aquecesse o gelo, ele derreteria. Para vocês entenderem melhor como é que ele é usado, vamos à estrutura? A estrutura é o with mais o simple past mais o would mais o verbo no infinitivo. Então fica if I heated ice, it would melt. Estão vendo como é que ela fica? Então, para você estruturar o second conditional, esta é a fórmula que você vai usar. Então, agora vamos aos exemplos para vocês verem bem como é que é o uso, como é que fica a estrutura. E aí, então, vocês vão perceber que a gente também usa bastante a second conditional quando a gente usa e fala as coisas aqui no Brasil. Talvez você só não soubesse que é a second conditional. Né? Vamos aos exemplos, então? If I won the lottery, I'd buy a big house. If I met my favorite band, I'd ask for an autograph. If she were rich, she would travel all the world. If you studied, you'd pass the test. If I had her address, I'd pay her a visit. If I were you, I wouldn't be out for so long. Nesses exemplos aqui, vocês podem perceber, os primeiros, eu coloquei o if, she were, if I were, onde a gente sabe que com I, com she, com he ou it, a gente deveria dizer I was, she was, he was, né? Mas quando você usa o with com she, com he, com it e com I, você vai usar were. If I were, if she were, if he were, if it were. Sempre assim. É uma regra gramatical. Às vezes você até ouve as pessoas falando if I was, mas o correto, gramaticalmente falando, é usar if I were. Por isso que ele ficou assim nos exemplos, ok? Mas isso é um assunto para a gente abordar uma outra vez aí, né?
Agora, nas outras conditionals, eu vou trocar a ordem para vocês verem também como é que fica, porque nem sempre você começa uma conditional com o if. Às vezes o if vem depois. Então vamos lá, os exemplos? I'd buy a big house if I won the lottery. I'd ask for an autograph if I met my favorite band. She would travel all the world if she were rich. You'd pass the test if you studied. I'd pay her a visit if I had her address. I wouldn't be out for so long if I were you. Entenderam então como é que ficam os exemplos invertidos? E é muito fácil de usar, né, gente? Até de compreender. A princípio, quando a gente estuda os conditionals, a gente acha uma coisa muito complicada, mas na verdade não é. É só porque a gente dá um certo nome a esse modo de falar, aos nossos sis, né? As condições que a gente às vezes impõe para as coisas e tal, né? Mas a gente ainda tem a third e a última conditional para ver, então ainda falta um vídeo para terminar essa série. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu estou sempre aberta a sugestões. If you like, hit like right there, leave your comments, make suggestions, feel free to interact, ok? Porque a opinião de vocês é sempre muito importante. A gente volta com mais, ok? Bye!